Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Espírito Santo e nós estamos agora numa série a respeito dos dons do Espírito Santo. O primeiro dom foi na live passada, que nós vimos ali o dom da palavra de sabedoria, e hoje nós vamos ver o segundo dom do Espírito Santo, que é o dom da palavra do conhecimento, né? Os dons do Espírito Santo estão ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Ali você pode achar ali na sua Bíblia. E ali a Bíblia nos dá uma lista de 9 dons do Espírito Santo, mas existem outros também que a gente vai abordar mais pra frente, tá? Então hoje é o dom da palavra do conhecimento. Esse dom da palavra do conhecimento, no início também, né? Logo ali no início da igreja cristã, ele também foi conhecido como dom da palavra de revelação. Dom de revelação. E dependendo da sua tradução hoje, você vai encontrar também o dom da palavra de ciência, né? Então é dom da palavra do conhecimento, revelação ou palavra de ciência, né? Que é ter a revelação, ter o entendimento dos mistérios de Deus, né? Ter a compreensão plena da palavra, daquilo que está em oculto, né? Dos mistérios que estão em oculto na palavra de Deus. E eu quero ler com você nessa noite, que é a nossa primeira palavra a esse respeito, que está lá em Romanos, lá no capítulo de número 16, lá em Romanos, capítulo de número 16, né? Hoje é o dom da palavra do conhecimento, né? Romanos, lá no capítulo 16, também conhecido como palavra de ciência e como palavra de revelação, né? Se você não assistiu a live passada, o dom da palavra de sabedoria, assista, né? Que é de total importância você ter essa compreensão, ó. Romanos 16, eu vou ler com vocês o versículo 25 e o versículo 26. Diz assim, ó: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Igreja, olha isso. A palavra do conhecimento traz a revelação dos mistérios de Deus. O primeiro mistério é o Senhor Jesus Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento e que os profetas do Antigo Testamento não sabiam sobre o que eles estavam profetizando, né? E existem vários mistérios do reino. O apóstolo Paulo, ele faz essa declaração aqui, vamos ainda no versículo 26, ó. E que agora se tornou um manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo falando a respeito dos mistérios de Deus. O conhecimento dos mistérios de Deus, verso 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras. Igreja, olha isso. O dom da palavra do conhecimento é entender plenamente o significado da palavra. Dom da palavra de revelação, dom da palavra de ciência. É entender plenamente o significado, é uma revelação profunda da palavra e da vontade de Deus. O dom da palavra de conhecimento, ele tira a pessoa do raso e leva a pessoa para o profundo. Eu vou abordar mais isso aqui com você, ó. Ainda a esse respeito, Efésios capítulo 3, vai lá comigo, ó. Efésios capítulo 3, vai lá. Efésios capítulo 3, lá no versículo 3 também, né? Ó, Efésios 3, aliás, vamos ler o versículo 1, vai, do verso 1 até o verso 3, ó. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confirmada por vós outros, para vós outros. Verso 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo fala, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Revelação, palavra do conhecimento. Também no início, logo ali no primeiro século da igreja primitiva, era conhecido esse dom como a palavra de revelação.
O dom da palavra do conhecimento é que revela Cristo plenamente à pessoa. Que revela o Senhor Jesus Cristo plenamente à pessoa. E o primeiro mistério é o Senhor Jesus, é a grandeza da plenitude dele, entre outros mistérios que estão na palavra de Deus. A palavra de revelação, o dom da palavra de conhecimento é ser revelado na tua alma, é algo transformador. É algo que leva a pessoa a viver algo profundo com Deus, uma transformação profunda com Ele. Ainda falando esse respeito, né, brevemente, porque daqui a pouco eu vou entrar numa palavra mais profunda com você aqui, ó. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, lá nos versículos 26 e 27, ó. Colossenses 1, versículo 26 e 27. Diz assim, ó. Desculpa, vamos ler o versículo 24, vai, é melhor. Agora me regozijo, Paulo falando, nos meus sofrimentos, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. O mistério que esteve oculto de todas as gerações, o Senhor Jesus e a sua igreja. E a Bíblia diz que é grande esse mistério. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam sobre o Salvador, sobre Cristo. Mas eles não entendiam que o mistério de Jesus também seria que o Salvador habitaria dentro de nós. Não somente como Deus no Antigo Testamento que habitava no meio do povo. Os mistérios que eram escondidos nos tempos antes, nas gerações anteriores, que Paulo está se referindo aqui a tudo aquilo, todos aqueles que vieram antes de Cristo, né? Aí ele fala, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Igreja, entende isso aqui. Deus, ele quer dar a conhecer a todos nós qual é a riqueza da glória deste mistério, que é o Senhor Jesus com a sua igreja. Ele quer dar a conhecer para nós qual é a riqueza dessa glória que é dado para nós. Mas isso só é possível através da palavra do conhecimento. Através desse dom que revela para você coisas ocultas, coisas profundas. Essa revelação não é apenas ter o conhecimento da Bíblia para pregar para os outros, não. Isso é uma vivência transformadora. A palavra do conhecimento é virtude profunda que Deus há que transforma e que leva o cristão a ter uma vida plena da presença de Deus. Ó. Ainda no verso 27. E entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, igreja. Não é o foco pregar sobre isso hoje, sobre os mistérios da palavra. Mas o maior mistério que existe é Cristo em nós. É o Salvador habitando em nós. Não somente declarando isso, mas isso tem que ser uma realidade. E isso só é possível através da revelação. Através da palavra de ciência, através da palavra de conhecimento. É onde é revelado para aquele cristão, para aquela pessoa, as coisas profundas do reino de Deus. Ainda, vamos ler mais breve aqui, daqui a pouco eu vou me aprofundar melhor com você, ó. Colossenses, isso, ó, Colossenses capítulo 2, estamos aqui perto, né? Colossenses 2, versículos 2 e 3 também, ó. Colossenses 2, verso 2 e 3 diz assim, ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles, né, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Igreja, só esses dois versículos aqui já dá para fazer uma pregação inteira com ele já. Só esses dois versículos aqui. São aqui, acho que 9 tópicos que tem 2 versículos aqui que tem que ser examinado.
tem que ser esmiuçado. Não é o foco meu fazer isso aqui com você agora, porque diante de Deus, se fosse para fazer isso, só esses 2 versículos aqui já tomaria toda a nossa 1 hora aqui da nossa live. Vamos ler novamente aqui, só que vamos ler a partir do versículo 1, ó. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado, juntamente em amor, e eles também tenham toda a riqueza. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo, ele orava, ele intercedia pelos laodicenses, para que eles fossem vinculados em amor, para que eles tivessem com Cristo o vínculo da perfeição, e para que isso eles tivessem toda a riqueza, essa riqueza que é espiritual, essa riqueza que é conhecer Jesus Cristo plenamente, é conhecer o Espírito Santo e conhecer ao Deus Pai, para que eles tivessem toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Igreja, a comunhão de uma pessoa com Deus, a base dela é o entendimento. É entender. É ter o conhecimento de Deus através do entendimento. A base de uma vida profunda com Deus só vem através do entendimento. Aliás, como está escrito também em outras palavras, mas em Romanos 12, uma vida só é transformada pela renovação do entendimento. Quando tudo é renovado o nosso entendimento. E para isso, ainda no versículo 2, ó, para compreenderem plenamente. O apóstolo Paulo orava para que a igreja compreendesse plenamente o mistério de Deus, vírgula, que é Cristo. Nós cristãos, todos nós precisamos compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo. E isso só se dá através da palavra do conhecimento, através do dom da palavra da revelação e da palavra de ciência, que é o mesmo dom. Só hoje, nas nossas traduções, você vai encontrar dom da palavra de conhecimento ou dom da palavra de ciência. Mas no primeiro século da igreja primitiva era conhecido como dom da palavra de revelação, onde era revelado para o cristão profundamente quem era Cristo. E isso traz uma transformação profunda e permanente. Por isso que os cristãos daquela época, eles eram mortos no Coliseu, colocavam fogo neles, serravam eles pelo meio, apedrejavam eles, pegavam famílias inteiras e jogavam no Coliseu, soltavam animais em cima para destroçar, leões, para poder destroçar, e ninguém negava Jesus, ninguém negava. Por quê? Porque eles tinham a palavra do conhecimento, ou seja, Cristo era revelado para eles profundamente. Hoje, a pessoa ela fica desempregada, ela já larga Jesus, a pessoa fica doente, ela larga Jesus. A pessoa passa um problema no casamento ou no namoro dela, na vida sentimental, ela larga Cristo. Morre alguém da família, ela se afasta também. Para a gente entender quão longe nós estamos de Cristo hoje. Como falta para nós o conhecimento, conhecer o mistério profundo dele, né? De Deus que é Jesus. Ó, versículo 3. Falando de Cristo. Em quem todos os tesouros, são muitos os tesouros. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha isso. Existem muitos tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos, escondidos em quem? Em Cristo. Cristo, você tem que entender que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Cristo é a palavra. Existem tesouros da sabedoria aqui. Se você não assistiu o nosso primeiro estudo, que foi a live anterior a essa aqui, que foi a palavra de sabedoria, você tem que assistir. Essa aqui é a palavra do conhecimento. A Bíblia diz que em Cristo, na palavra, estão ocultos, escondidos. Quer dizer, não é de fácil compreensão, não está na superfície, mas está nas profundezas da revelação da palavra. E a gente só pode alcançar esses tesouros aqui que estão ocultos através da palavra do conhecimento, que é através do dom da palavra da revelação, o dom da palavra de ciência, para compreender não a ciência do mundo, mas as ciências eternas, as ciências do reino de Deus. É onde transforma um cristão plenamente, onde leva aquela pessoa a viver coisas tremendas com Deus. E existem tesouros, igreja, e uma pessoa que tem tesouro, ela é rica. O próprio Jesus falou, né? Não ajuntem tesouro na terra, mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba.
E o Senhor Jesus também fala daquela parábola lá, daquele homem que teve a maior colheita da vida dele. Aí ele falou com a alma dele, ele destruiu os celeiros dele, construiu outros maiores, teve a maior colheita. E ele falou com a alma dele assim, você tem para comer e beber por muito tempo, agora eu vou descansar por muito tempo. Só que Jesus falou assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem para quem é preparado. Aí no finalzinho dessa parábola, o Senhor Jesus falou assim, ó, assim é aquele que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Tem que entender isso. A gente tem que ser rico para com Deus. Nós temos que ter tesouros espirituais. A Bíblia diz lá em Isaías que a noiva do Cordeiro, ela é adornada de joias. Ela é adornada de riquezas e tesouros espirituais. E esses tesouros, eles estão ocultos. Vamos ler de novo aqui, ó. E em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Igreja, o dom da palavra do conhecimento leva o cristão às profundezas do reino de Deus. Tira a pessoa da superfície, enraiza a pessoa profundamente. Tudo que está superficialmente é arrancado com facilidade. Tudo que está alicerçado na profundeza, alicerçado profundamente, não é arrancado com facilidade. Mas no caso da vida espiritual, aquela pessoa nunca vai ser arrancada pelo mal. Por quê? Porque as raízes dela estão profundas. E isso só se dá através da palavra do conhecimento. Através da revelação, do entendimento profundo da palavra, entender o que significa a verdade, é onde as raízes da pessoa vai se aprofundando. É onde ela, como uma árvore, ela vai produzindo fruto e as raízes dela vão ficando cada vez mais profundas e fortes. E ela, como um ramo, ela vai ficando cada vez mais forte em Cristo. Só que isso só se dá através da palavra do conhecimento. Através da dedicação, que a gente vai falar isso aqui melhor daqui a pouco. Ainda, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha isso. O apóstolo Paulo pedindo para a igreja orar também por eles, pelos apóstolos, pelos pregadores da época, para que Deus abrisse para eles a porta da palavra, para que eles pregassem, para que eles falassem do mistério de Cristo. Olha isso, para que eles falassem do mistério de Cristo. Não uma palavra superficial, não uma pregação, eu falei isso aqui no estudo passado, não uma pregação, falar aquilo que Deus pode fazer, mas é um conhecimento. É revelar Cristo plenamente. Muitas das pregações hoje são superficiais. Muitas. A maioria. Em todas as igrejas. São superficiais. Ou seja, só falam aquilo que Deus faz. Olha, Deus salva. Deus cura. Ele liberta. Ele transforma. Olha, ele está mudando a sua história. Ele está fazendo não sei o quê. Tudo isso aí é pregação superficial. Bom da palavra de conhecimento é revelar Cristo. Pela palavra. Cristo é a palavra, trazer a palavra revelada que transforma uma pessoa, que muda o entendimento, que faz a pessoa nascer de novo. E não só nascer de novo, mas a partir do momento do novo nascimento é onde a pessoa vai começar a se aprofundar para valer em Cristo. É onde a palavra tem que ser desenrolada plenamente. Isso só se dá através da palavra do conhecimento, através do dom da palavra de ciência. É conhecer os poderes, profundos do reino de Deus, que tira a pessoa da superfície e que leva a pessoa a ter raízes profundas no reino de Deus. Vamos lá, gente, ó. Romanos capítulo 13. Vai lá comigo lá. Romanos capítulo 13. Acho que é só essa daqui que eu vou ler mais rápido que você. Aí tem mais duas palavras aqui, aí a gente termina, mas vai ser algo mais profundo, ó. Romanos capítulo 13. Acho que lá no versículo de número 2. Não. Deixa eu ver aqui. De modo que aquele que se... Não, desculpa, não é essa palavra aqui não. Eu devo ter escrito alguma coisa errada aqui na hora que eu estava estudando, tá? Vamos lá para as duas finais aqui, ó. Vai lá comigo. Efésios capítulo
Efésios capítulo 1, vai lá comigo lá. Efésios capítulo de número 1, vamos lá, gente. Efésios capítulo de número 1, lá a partir do versículo 15, tem olha o subtítulo dessa palavra aqui, ó. Efésios capítulo 1, lá no versículo de número 15, ó. Paulo ora pelos crentes. Olha o subtítulo. Paulo ora pelos crentes. Igreja, é muito importante você ler as cartas dos apóstolos e você ver as orações que eles faziam. Eles dificilmente, você nem vai ver eles orando para Deus prosperar alguém financeiramente, para Deus curar a doença de alguém, ou orando, eles oravam sim pela família, oravam pela salvação, mas todas as orações dos apóstolos era para desenvolvimento espiritual. Todas as orações deles era para que o povo conhecesse a Deus. E aqui, nessa oração aqui, Efésios capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, o apóstolo Paulo ouviu da fé e do amor que estava na igreja de Éfeso. Ele ficou sabendo que aquele povo recebeu a fé e que eles tinham amor por todos os santos, ou seja, de uns pelos outros. Eles estavam ali quebrantados e do jeito que Deus queria para que eles pudessem crescer espiritualmente. Agora, olha o que ele fez, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí o apóstolo glorificava a Deus pela salvação daquele povo e começou a orar por aquele povo. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que é a palavra do conhecimento, no pleno conhecimento dele. Igreja, olha isso. Isso aqui é uma palavra que você tem que meditar profundamente isso daqui, até essa palavra entrar totalmente na tua alma e você ter o pleno entendimento dela. O apóstolo Paulo ficou sabendo que o povo recebeu a fé, e o apóstolo Paulo começou a orar por aquele povo, para que Deus concedesse para eles aqui, ó, espírito de sabedoria. O dom da palavra da sabedoria que nós abordamos aqui no estudo passado. E também, e de revelação, que é o dom da palavra de conhecimento, ou dom da palavra de ciência, dependendo da sua tradução. O apóstolo Paulo começou a orar por aquele povo, ficou sabendo que eles receberam a fé, e Paulo começou a orar, Senhor, dá para eles espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Dá para eles o dom, Senhor, da palavra de sabedoria e da palavra do conhecimento, para que eles entendam plenamente a tua palavra. Como eu falei no estudo passado, o dom da palavra de sabedoria é a habilidade de aplicar a palavra. É a habilidade de entender a palavra plenamente. Deixa eu ler aqui de novo para não falar errado. É entender a palavra de Deus e a sua vontade, o dom da palavra de sabedoria. É entender a palavra de Deus e a vontade dela e a capacidade de aplicar a palavra perfeitamente. Essa é a palavra de sabedoria que a gente viu no estudo passado. Agora, o dom da palavra de conhecimento é entender a palavra tendo a revelação profunda dela. Tendo aquilo que está oculto, aquilo que não está na superfície, aquilo que unge, aquilo que transforma plenamente a vida de uma pessoa. Deixa eu ver só uma coisa breve aqui. Tá, isso. O dom da palavra, como ele orava aqui, vamos voltar de novo, vamos ler aqui novamente, ó. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Igreja, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, que leva a pessoa a ter o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo plenamente é ser transformado, é receber a natureza dele. Aí ele fala, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração. Olha isso. O espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que é o espírito de conhecimento, ele ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina. Ilumina os olhos do nosso coração, versículo 18. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Igreja, a palavra de conhecimento, ela ilumina os olhos do coração de uma pessoa e ela começa a entender a esperança do chamamento dela. Para que Deus chamou ela? Para ser semelhante a Cristo, entre tantas vocações que nós temos.
para saber a esperança do seu chamamento, vírgula, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Igreja, olha isso. Para que aquela pessoa entenda qual é a riqueza da glória da herança dela nos santos. Qual é a riqueza da glória, tudo. Aquela pessoa, ela recebe a estrutura do próprio Cristo nela. Ela recebe uma estrutura plena como filha de Deus, que é levada às profundezas dos mistérios da palavra de Deus. Transforma uma pessoa, edifica uma pessoa plenamente como Cristo foi pleno aqui quando andou aqui nessa terra. E isso vem através das revelações, né? Ainda, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Olha isso. A palavra do conhecimento, ela revela para o cristão qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Você guarda isso aqui. Qual é a suprema grandeza do seu poder? É uma pessoa que ela vai viver plenamente pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, o poder que transforma ela. O poder que leva ela a ter uma vida profunda com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E qual é a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha isso. A pessoa, ela só vai viver o poder do Espírito Santo que transforma ela e que opera tudo nela aqui e para a eternidade através do dom da palavra do conhecimento. Aquela palavra revelada ao coração da pessoa profundamente, que leva a pessoa a conhecer os mistérios do reino do céu. E através dessa revelação da palavra do conhecimento, é onde o poder é liberado para aquela pessoa. Onde o poder começa a operar dentro daquela pessoa, né? Aí fala ainda, versículo 20, o qual, quer dizer, pelo poder, exerceu ele, o Deus Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha isso. A primeira função do poder de Deus é ressuscitar a gente. É tirar a gente da morte do pecado e levar a gente para a vida espiritual com Deus. E depois, na eternidade, nos ressuscitar também para poder estarmos com Cristo e vivermos com Ele eternamente. Entenda isso, gente. Eu quero ler com você aqui, depois eu já vou ler agora que está aqui perto. Aí mesmo Efésios, Efésios 3, lá no versículo 20. Efésios 3, versos 20. Olha o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso, falando de Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha isso. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais segundo tudo aquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Poderoso. Agora, por que parece que Deus não faz? Vamos entender, ó. Vamos ler o versículo todo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, vírgula, conforme o seu poder que opera em nós. Olha isso, igreja. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente o que pedimos ou pensamos, vírgula, Efésios 3:20, conforme o seu poder que opera em nós. Igreja, entenda isso daqui. E eu com certeza não vou conseguir explicar tudo isso aqui para você. Isso aqui tem que ser revelado. Deus, igreja, ele só vai operar em você infinitamente mais do que você pede nas suas orações, do que até que você pensa. Ele só vai operar conforme o poder que opera em você. Você tem que entender isso. Deus, ele só vai ser para uma pessoa conforme o poder que já opera nela. Você tem que entender isso. Você tem que ver o que está operando em você. Há pessoas que o que opera nela é o poder da morte, o poder do pecado. Então as orações dessa pessoa nunca serão atendidas. Agora há pessoas que o que opera nela é a vida. Se eu não me engano, tem uma palavra que fala isso. Que antes operava em nós a morte, agora opera a vida. Você tem que entender isso, o poder da vida de Cristo. Deus, ele só vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, que você pensa, conforme o poder que opera em você. Você tem que analisar em você e ver o que está operando em você. Será que o que opera em mim é a morte? Será que o que opera em mim é o pecado? É a minha natureza caída? Ou será que o que opera em mim é o poder de Deus? É o poder da ressurreição, é o poder de Cristo. Você tem que entender isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais conforme o poder que opera em nós. Deus só vai fazer conforme o poder que opera em você.
Você tem que entender o que tem operado em você. Será que são as minhas vontades, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o meu velho eu? Ah, mas eu acredito muito em Deus. Isso aí não adianta nada acreditar em Deus se o poder dele não operar em você. Você tem que entender isso. E pro poder de Deus, por isso que, entre tantas palavras, né? A Bíblia fala: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em todos os lugares. Deus, ele só vai operar em nós e através de nós se o poder dele, conforme o poder dele que opera em nós. Tem pessoas que o poder de Cristo é mínimo nela e a operação de Deus é minúscula na vida dela. Agora tem pessoas que o poder de Deus é grande, então a operação de Deus é grande na vida dela. Em forma do quê? De perdão de Deus para ela, de graça, de alegria, de paz, de força, de santidade, de pureza. Todo o poder de Deus, todas as promessas vão operando naquela pessoa, em você, conforme o poder que opera em você. Se não há poder de Deus operando em você, pode esquecer. O máximo que você vai receber é quando alguém com fé ou com unção orar na tua cabeça. Aí você vai receber alguma bênção na vida, aí você vai ser aliviado um pouquinho alguma coisa, mas daqui a pouco o tormento volta tudo de novo. Por quê? Porque o poder não está operando naquela pessoa. Porque ela não é profunda nas coisas do reino. Ela não se alimenta da palavra, a palavra não opera nela, ela fica vivendo de pregação, de versículo isolado da Bíblia. Aí ela faz uma oração a Deus, mas a vida dela é ela que opera, é a carne dela que opera, e consequentemente o pecado vai operar, e o salário do pecado é a morte. Ah, por que eu vivo com ódio, com raiva? Por que eu tenho depressão? Por que os meus desejos são pecaminosos? Por que eu sinto um monte de coisa ruim? Porque a morte está operando nessa pessoa. Aí a pessoa, ela vai para a igreja, recebe uma oração, tudo mais, ouve uma palavra, canta um louvor, fica aliviada ali, mas daqui a pouco a morte volta a operar nela tudo de novo. A pessoa recebe um pouco do poder de Deus por causa da unção da palavra, por causa da unção da igreja, ou por causa da fé de quem ora por ela, o poder começa a operar um pouquinho nela ali, mas ela não dá continuidade nesse poder. Ela não busca para nascer do Espírito, ela não se aprofunda nas revelações da palavra. Aí é aquela pessoa, como está escrito, acho que lá na parábola do semeador, né? Lembra que Jesus falou 4 tipos de terra, que é 4 tipos de coração? É aquele que ouve a palavra e não entende, aí vem as aves do céu, que são os demônios, e rouba a palavra, porque a pessoa não entendeu. O segundo coração é aquela pessoa que, esse segundo aqui, é a pessoa que recebe a palavra com alegria, fica feliz, mas a Bíblia diz que aquela palavra não tem raiz profunda na pessoa. E a Bíblia diz, e logo se escandaliza. Aí a Bíblia fala, e vindo a provação ou angústia por causa da palavra, a pessoa logo se escandaliza. É isso que acontece. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas tem pouca duração. Daqui a pouco o mal volta tudo. Daqui a pouco ela se escandaliza, se revolta, se ira, se enraivece. Daqui a pouco os demônios estão trabalhando tudo na cabeça dela tudo de novo. Ah, eu vou na igreja, eu tenho tanta paz, eu saio da igreja, eu recebo uma palavra, eu saio de lá tão feliz, mas daqui a pouco eu tô mal tudo de novo. Exatamente. É aquela pessoa, é o segundo tipo de coração. Você tem que ler a parábola do semeador. Então a pessoa recebe a palavra, mas não tem raiz profunda, aí logo se escandaliza. Aquela alegria momentânea que a pessoa recebeu da palavra não tem, é de pouca duração, como Jesus falou, dura pouco. A pessoa vai na igreja e fica feliz, mas daqui a pouco, no mesmo dia, no outro dia, ela já está mal tudo de novo. Por quê? Porque o poder de Deus não opera nela. Ela tem um encontro lá com o poder de Deus, recebe a oração, ouve uma palavra, ela teve um encontro com um pouquinho do poder de Deus ali, por causa da unção da palavra, por causa da unção da igreja, da unção de quem ora. Aí ela teve um encontro com o poder de Deus, mas daqui a pouco ela sai daquele ambiente ali, e aquele poder de Deus não tem raiz profunda, ela não multiplica aquele poder que ela recebeu, ela não multiplica. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orava aqui pelos crentes de Éfeso, para que os crentes tivessem espírito de sabedoria e de revelação, para poder ter a forte convicção do entendimento, como eu li com você, para que o povo conhecesse a riqueza, a esperança do chamamento deles, para que eles não ficassem na igreja, ora bem, ora mal. Então você tem que entender, esse versículo aqui é muito profundo, ó, versículo 20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus só vai fazer em você e para você conforme o poder que opera em vocês. Vamos fazer uma comparação aqui. É a mesma coisa do dinheiro. A pessoa que ela, exemplo, uma pessoa que ela ganha R$1.500 por mês, tudo que ela vai fazer é limitado. O alimento dela é limitado, a casa que ela mora é limitada, o carro que ela tem, se é que ela vai conseguir comprar um carro com R$1.500 também é limitado, tudo para ela vai ser limitado.
Agora, aquele que recebe, exemplo, 100 mil reais por mês, ele já tem uma abertura muito maior na vida dele. Porque aquela pessoa recebe 100 mil reais por mês. Então o carro dele vai ser infinitamente superior à casa que ele mora, o conforto dele, o alimento dele, tudo para ele vai ser infinitamente superior. Por quê? Porque o dinheiro, vamos colocar dessa forma, o dinheiro que opera em R$ 1.500 dá uma possibilidade para a pessoa. Agora aquela pessoa que ela ganha 100 mil reais por mês, a possibilidade dela vai ser imensa. Assim é o poder de Deus. Deus vai ser em você conforme o poder que opera em você. Se há pouco poder de Deus ou nenhum em mim, ou se eu só recebo o poder de Deus quando alguém ora por mim, quando eu estou na igreja, pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer, é a mesma coisa que receber esmola. É a mesma coisa que viver de esmola. Recebe uma esmola aqui, o mendigo fica feliz porque ele ganha uma esmola, ele compra um pão no mercado, compra um negócio ali, mas daqui a pouco ele está necessitado, ele continua necessitado, vamos dizer assim. Agora, uma coisa é ele multiplicar aquilo que ele recebe. Assim é o poder de Deus. A pessoa vai na igreja, tem um encontro com o poder de Deus, sai dali feliz, bem, leve, só que em vez dela desenvolver, em vez dela buscar todo o poder para ela, ou todo o poder não, né? Mas em vez dela buscar profundamente o poder de Deus para ela não faz isso. Aí daqui a pouco aquele poder sai dela e o mal passa a operar de novo. A morte passa a operar na pessoa de novo. Então você tem que parar para pensar o que tem operado em você. O que tem operado em você. Ainda, acho que vamos na última aqui, eu acho que para a gente terminar, ó. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Gente, esse é um versículo que você tem que parar para você meditar nele profundamente, viu? Conforme o seu poder que opera em nós, tá? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, capítulo 1, lá no versículo 9, tá? 1:9. Se a sua Bíblia for atualizada, olha o subtítulo que tem, ó. Paulo ora pelos Colossenses. Colossenses 1:9 diz assim, ó. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Igreja, olha isso daqui. O apóstolo Paulo também ficou sabendo que o povo recebeu a fé aqui de Colossos. E Paulo começou a orar para aquele povo, Senhor, para que esse povo transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade. O dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de ciência, que é o mesmo, o dom da palavra de revelação, é transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento. Não somente ficar no raso, saber que Deus não quer que a gente mate, que a gente não roube, que a gente perdoe, isso é o raso. Transbordar do pleno conhecimento da vontade não é apenas saber do que a palavra revela na mente, mas é ser transformado no íntimo, no seu interior, de glória em glória e de fé em fé. Então Paulo orava pelo povo para que o povo transbordasse, para que transbordasse de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha isso. Toda sabedoria e entendimento espiritual. Não adianta você ter o melhor pregador da face da terra que venha pregar para você se você não tiver entendimento e sabedoria espiritual. A palavra de Deus não se discerne com o cérebro, com a inteligência do mundo, não. Não é isso, não. A palavra de Deus, existe um entendimento que é espiritual, que Deus oculta para as pessoas do mundo, para os soberbos do mundo. Deus oculta. E Deus revela para os simples, para aquele que busca ele de todo o coração. Então o apóstolo Paulo, ele orava pela igreja de Colossos, para que eles transbordassem de sabedoria e de entendimento espiritual, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha isso. A fim de que o povo vivesse de modo digno do Senhor, totalmente digno de Deus, não dependendo deles, dos apóstolos, não dependendo da igreja, não dependendo da oração dos outros, mas que o povo vivesse de modo digno do Senhor, que recebesse tudo direto do próprio Deus. E para isso o cristão precisa da palavra do conhecimento, que é a revelação profunda da palavra, é entender plenamente a vontade de Deus, para que a pessoa vive de modo digno do Senhor, para que a pessoa não dependa mais de ser feliz, porque alguém ora por ela. Eu já ouvi isso eu já ouvi isso assim, minha vida só anda quando aquele pastor ora por mim.
Ah, minha vida só anda quando aquela pessoa ora por mim. Ó, pastor, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu pego o telefone e ligo para aquele pastor que está lá não sei aonde. Ela fala, meu Deus do céu. Essa pessoa, ela tá longe dela entender qual é a vontade de Deus para ela. Ela não conhece a riqueza que Deus tem para ela. Ela fica ali vivendo de migalhas e dependendo dos outros ainda para ela poder ter ou receber alguma paz, algum alívio na vida dela. Né? O apóstolo Paulo, ele orava, versículo 10, ó, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Igreja, essa é a vontade de Deus. Para o inteiro agrado do Senhor, que sejamos homens e mulheres cristãos plenamente desenvolvidos, maduros, né, espiritualmente falando, de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. A palavra do conhecimento é entender profundamente qual é a vontade de Deus. Ter a plena compreensão. E junto da palavra do conhecimento, a pessoa começa a frutificar em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha isso, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo. Esse crescimento, ele tem que ser constante. Crescer no pleno conhecimento do Deus Pai, e do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo. Mais para frente, acho que quando eu terminar os dons aqui, eu vou pregar para vocês as 3 plenitudes. Que a Bíblia fala que a gente tem que ser cheio da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo, da plenitude do Espírito Santo. E a gente só vai crescer nessa graça através da palavra da revelação, através da palavra do conhecimento, que é a palavra de ciência também, né? Crescendo no pleno conhecimento de Deus, versículo 11. Sendo fortalecidos de novo, ó, com todo o poder, igreja, olha isso. Sendo fortalecidos com todo o poder. A Bíblia também fala em Efésios, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós precisamos ter o poder de Deus, mas o poder de Deus não é só para expulsar demônio e curar a doença, não. O poder de Deus, ele tem que estar operando em nós, na nossa alma, na nossa vida espiritual, porque é através do poder que opera em nós, que é o que Deus vai fazer tudo aquilo que ele quer fazer na nossa vida e em nós. É onde ele vai dar o crescimento para a nossa salvação. É onde o nosso desenvolvimento vai ser completo, onde a gente não vai ser em nada deficiente. Mas é conforme o poder que opera em nós. Vamos ler de novo o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Meu Deus do céu. Se for, olha, cada uma dessas palavras aqui, desses versículos aqui é para ser meditado longamente. Verso 12. Dando graças ao Pai, sempre felizes para com Deus, não amargurados e chateados não. Ah, porque eu não recebi tal coisa, porque eu não recebi tal coisa, não, é porque isso falta o poder de Deus na vida daquele cristão. A partir do momento que aquela pessoa tem um poder de Deus, através da revelação profunda que Deus revela para ela, profundamente, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança. Vos fez idôneos. Ou seja, a mesma toda a herança que ele deu para o primogênito, que é Jesus, ele também quer dar para nós. Vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha isso. Deus, ele quer que a gente participe de toda a herança que ele tem dado para nós, dos santos que somos nós, na luz. A luz é a palavra. Luz na Bíblia significa conhecimento. Ignorância significa trevas. Trevas é falta de conhecimento de Deus. Luz é conhecimento. Quer dizer, toda a herança, uma pessoa só vai viver toda a herança dela se for na luz. Luz. Por isso que Deus deu pra gente 2 dons. Dom da palavra de sabedoria e dom da palavra de conhecimento. Esses 2 dons, é a partir deles que todo o poder de Deus vai operar em nós. É a partir dele que todos os outros vão se manifestar, os outros dons. É a partir desses 2 dons aqui que a pessoa vai ser edificada plenamente. A pessoa é salva através da fé em Jesus, quando ela entende que ela é pecadora. Ela passa pelo batismo nas águas, o nome dela é escrito no livro da vida, e a partir daquele momento a pessoa precisa da palavra de sabedoria e da palavra do conhecimento. Ela precisa entender plenamente a palavra, a vontade de Deus, a habilidade de aplicar a palavra de Deus e a compreensão profunda da revelação da palavra de Deus. Eu não vou abrir lá não, mas uma pessoa que você deve, um livro que você deve estudar plenamente é o livro de Daniel.
Daniel, ele buscou plenamente a palavra do conhecimento. Ele buscou plenamente. Daniel, ele aplicava o coração dele em compreender e a se humilhar diante de Deus. Deus enviou o anjo Gabriel. Você acha que está lá no Daniel capítulo 8, eu acho. Deus enviou o anjo Gabriel para poder fazer Daniel entender os sonhos que ele tinha, entender as revelações que Deus dava para ele. Por isso que a Bíblia fala Daniel, homem muito amado. Daniel, ele conheceu plenamente os mistérios do reino de Deus. E como ele foi transformado no tempo dele, imagina o galardão que ele vai ter na eternidade. Um livro que você, se você quiser ter a palavra do conhecimento em você, você tem que examinar o livro de Daniel. Examina. Estude todo o livro de Daniel. Ah, mas tem coisa complicada de entender. Eu sei, você só vai ter a revelação profunda através da palavra do conhecimento. Eu vou ler com você aqui uma última palavra aqui, ó. Marcos, lá no capítulo 4. E a gente termina aqui, ó. Marcos, capítulo 4. Se você for numa livraria evangélica, ou se você buscar no Google assim, livros sobre os dons do Espírito Santo, se prepara, tá? Porque você vai ver cada livro dessa espessura assim, viu? Você vai ver cada livro dessa espessura assim, ó. Livros sobre os dons, porque não são só 9 dons do Espírito Santo não, tá? São vários dons, tá? Marcos capítulo 4. Aí alguém fala assim, mas dom é para quem faz a obra, para quem tem ministério. Não. Todo cristão precisa conhecer o seu Deus plenamente. Ó, Marcos capítulo 4, lá no versículo 33, ó. Tem um subtítulo que diz assim, por que Jesus falou em parábolas? Diz assim, ó, 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Gente, isso aqui, quando eu entendi essa palavra aqui pela primeira vez aqui, eu fiquei assim espantado. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus, ele fala em parábolas. O que é parábola? Parábola é uma história que existem vários tesouros ocultos nela, tá? Existem parábolas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Toda parábola que você encontra na Bíblia tem um monte de tesouro lá. Só que está tudo escondido, está tudo oculto. Não é de fácil compreensão, quer dizer, não está no raso. Não está na superfície. Então Jesus falava em parábolas porque só teria a plena revelação, a riqueza, os tesouros de Cristo, é o poder que vai operando na gente. Vai dando para a gente graça aqui, vai acumulando nossos tesouros na eternidade. Então Jesus, ele falava em parábolas, agora, ó, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu entendi essa palavra aqui, eu falei, meu Deus. Jesus, ele só vai falar com você, conforme você permite a ele, conforme a sua capacidade. Isso aqui é muito forte. E Jesus falar é dando uma palavra revelada para você. A palavra, é através da palavra revelada que a nossa alma é salva. É através da palavra revelada, que é o pão nosso de cada dia, que ali a gente é limpo, que ali a gente recebe paz, alegria, força, graça, que vai aumentando o poder de Deus em nós. E através disso, gente, começa a vir um prazer na alma imenso. Começa a vir um prazer na alma que não dá para explicar. Que Deus começa a dar uma estrutura espiritual plena para aquela pessoa. Só que Jesus vai falar como ele falava aqui até hoje, ele fala conforme o permitir a capacidade dos ouvintes. Jesus vai falar com você conforme a sua capacidade. Você tem que entender isso. E quanto mais ele fala com você, mais rico você vai ser. Mais tesouro, mais tudo você vai ter do reino de Deus. E quanto menos ele falar com você, mais pobre você vai ser. Mais pobre é uma pessoa espiritualmente. Toda hora ela tá fraca, toda hora ela tá mal, toda hora ela tá desanimada. Vai na igreja, recebe um pouco do poder de Deus, daqui a pouco tá na miséria espiritualmente, tudo de novo. Toda hora tá mal, o pecado derruba ela, toda hora tá suja. Aí a morte começa a operar nela, daqui a pouco ela se perde, ela vai pro inferno. Gente, isso aqui é muito sério. Jesus, ele fala com cada um conforme o permite a sua capacidade. A sua capacidade. É você, Jesus vai falar com você conforme a tua capacidade. E quanto mais ele fala com você, mais feliz, mais santo, mais pleno, mais rico em Deus você vai ser. Quanto menos ele falar com você, é o contrário de tudo isso aí. A pessoa vai ficar sempre no vermelho ali. É igual as 10 virgens. Lembra das 10 virgens lá em Mateus 25? As 10 virgens representam a igreja. As 10 são virgens, ou seja, as 10 são salvas.
Mas existem as nécias, que não têm entendimento, e existem as prudentes. As prudentes, além das lâmpadas acesas, elas levam azeite na vasilha. Agora, as prudentes também são salvas. Ali representa uma parte da igreja que é salva, mas na hora da meia-noite, do tormento, da tribulação desse mundo, das angústias, a virgem, a parte da igreja que ela é apenas, que ela é nécia, que ela não tem entendimento, a lâmpada dela se apaga, ela é destruída. Agora tem a outra parte da metade das virgens que são prudentes. Além da lâmpada, elas levam também azeite na vasilha, que é a revelação profunda. Por quê? Porque Jesus vai dar mais azeite conforme permite a capacidade dos ouvintes. Você tem que entender isso. Ele só vai falar com você conforme a tua capacidade. Aí alguém fala, mas eu nunca estudei, sou analfabeto. Não, Jesus não depende de nada disso aí. A capacidade é a abertura do seu coração, é a sua dedicação. O exemplo de Daniel é a sua dedicação à revelação da palavra. Para pensar, não precisa me responder não. A gente já está agora quase no final do ano. Quantas vezes esse ano está terminando você já jejuou pela palavra? Como jejuar pela palavra? Quantas vezes esse ano você abriu o jejum para que Deus falasse com você? Mas não é falar com você para você tomar uma decisão, que emprego que você vai não, que casa que você vai comprar, não é isso não. É falar com você para te dar revelação profunda que vai transformar e vai mudar a sua história, vai mudar a sua estrutura. Quantas vezes você já jejuou pela palavra? Quantas vezes você já chorou esse ano em cima da palavra? Quantas vezes você dedicou horas em meditação na palavra? Você tem que parar para você pensar nisso. Leia o livro de Daniel que você vai ver ali que era um homem que tinha a palavra de conhecimento. Assim como os apóstolos e como uma boa parte da igreja primitiva tinha. Que eles conheciam Jesus plenamente, por isso que nada destruía eles. Por isso que eles eram jogados para serem mortos, eles iam dando glória a Deus, eles iam felizes, sabendo que ia ser morto junto com os filhos, junto com todo mundo. Eles iam felizes, por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles tinham uma palavra de conhecimento, quer dizer, Jesus se revelava para eles profundamente. Os outros não tinham, os outros só conheciam Jesus superficialmente. Então Jesus só vai falar com você conforme a capacidade dos ouvintes. Olha o versículo 34. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Gente, isso aqui é muito forte. Jesus pegava uma multidão, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000, 20.000, pregava para todo mundo, dava uma parábola e ia embora. É só você ler os 4 evangelhos que você vai ver isso. Aí dava uma parábola e ia embora, aí quem que ia atrás deles? Os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, versículo 34, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. É Marcos 4:34. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e é para sempre, tá? Do mesmo jeito que ele trabalhou no passado, ele faz hoje também. Jesus Cristo, ele só vai explicar a palavra dele em particular para os discípulos. O restante ele deixa. É a pessoa que tem que ir atrás dele. É você que tem que bater na porta até que ela se abra para você. Como eu falei no estudo passado, na live passada, é você que tem que conquistar o coração do Deus Pai para que ele revele para você o Deus Filho. E quanto mais revelação do Deus Filho você tem, mais santo, mais guardado, mais forte espiritualmente, mais o seu coração vai ser protegido, tudo mais. Tudo você vai ser rico de Deus em todos os tesouros, que não tem nem como explicar tudo aqui. Todos os tesouros do reino de Deus. Só que ele explica em particular aos seus próprios discípulos. Ele explica. E o restante fica sem entendimento. O restante fica vivendo ali, como que eu posso dizer, igual um carro, vive na reserva ali. Vive na reserva. Toda hora tá fraco, toda hora tá mal. Toda hora. Aí tem que buscar a reoração de alguém, ou vai lá na igreja, lá, dá uma recarregada lá um pouquinho, recebe um pouquinho do poder de Deus, mas aquela pessoa não multiplica aquele poder. Aí daqui a pouco ela tá mal tudo de novo. Tudo de novo. Isso aqui é muito sério, gente. O dom da palavra de conhecimento. No primeiro século da igreja era conhecido como o dom da palavra de revelação. E também é conhecido como o dom de ciência, dom da palavra de ciência, conforme a tua palavra. É conhecer os mistérios do reino de Deus. Tem uma passagem que os discípulos falaram assim, Senhor, eu não me lembro qual foi a pergunta que eles fizeram, mas Jesus falou assim, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas para eles não. Acho que era o povo que estava de coração endurecido lá, que não entendia a palavra. Aí Jesus falou para eles, porque para vocês, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino, mas para aqueles não. Então, gente, na minha visão,
O dom da palavra de sabedoria e de conhecimento é a base para tudo. É a base para tudo. É a base para você conseguir todos os outros. O cristão precisa. Se você não assistiu a live passada, assista a palavra de sabedoria. E esse aqui é o dom da palavra de conhecimento, palavra de revelação. É onde o próprio Jesus e o Espírito Santo vão te ensinar pessoalmente. Vão te revelar profundamente. Você nunca mais vai depender de homem. Ou seja, não importa se o pregador prega 5 minutos ou prega 50. Não importa se o pregador sabe desenrolar a palavra ou se ele não sabe, não importa. Quem tem o dom da palavra de conhecimento, em um único versículo, em uma única pregação de 2, 5 minutos, aquela pessoa recebe um monte de revelação diferente da mesma palavra. Quem tem o dom da palavra de conhecimento, recebe 10, 15 revelações ou mais da mesma palavra, não importa o tempo que passa. Uma das palavras que mais são pregadas na igreja, eu acredito que é João 15, né? A videira verdadeira. Aí quando a pessoa escuta na igreja lá, abrem João 15, a videira verdadeira, um monte de gente já até desanima. Lá, já vi essa pregação um monte de vezes, só que, meu irmão, tem um monte de revelação nova ali que Deus quer trazer. Só que quem tem a palavra do conhecimento recebe isso. Agora, quem não tem, despreza. Nem abre a Bíblia ou escuta de qualquer jeito, escuta de mau grado, né? Aí ali sai dali vazio do mesmo jeito. Quem tem o dom da palavra de conhecimento não depende de pregador. Não depende. Pode ser um pregador que nem sabe ler. Existe, isso existe. Tem pregador que alguém lê o versículo e ele faz a pregação. E aquela pessoa fala tudo errado, fala palavra que não tem nada a ver com nada. Mas quem tem a palavra do conhecimento não depende do pregador. Porque a próprio dom da palavra do conhecimento dá para aquela pessoa, em um único versículo, vários entendimentos, várias revelações. Em um único versículo. Aquela pessoa pode ouvir a mesma pregação 1000 vezes. Cada vez ela vai ter revelações diferentes da mesma palavra. O pão dela vai ser dado toda vez que ela lê. Porque ela tem a palavra do conhecimento. Ela não depende mais de homem. Agora, quem não tem a palavra do conhecimento vai depender da unção de quem prega. Aí vai depender. Quando encontra um pregador que prega muito, ou que tem um bom entendimento da palavra, aquela pessoa entende alguma coisa. Agora, quando pega um que é mais limitado, aquela pessoa sai da igreja vazia. Aí fica reclamando do pregador. Não é o pregador, é a pessoa. É aquilo que você tem. Você tem que entender isso, gente. Tenha a palavra do conhecimento. Às vezes, uma única palavra que você escuta numa pregação de 2 minutos ali, gente, vou dar uma palavra rápida, papapá. Deu aquela palavra, um monte de gente sai brava. Mas quem tem a palavra do conhecimento recebe um monte de tesouro ali na hora, um monte de tesouro. Aquela pessoa sai dali maravilhada. 2 minutos que alguém dá uma palavra para ela, sai dali, meu Deus do céu, como aquele versículo fala comigo. Olha, eu nunca tinha entendido desse jeito. Meu Deus do céu, como que me abriu o entendimento. E aquela pessoa sai dali com o poder de Deus operando nela, ainda mais forte. Agora, quem não tem o dom da palavra do conhecimento, recebe um pouco do poder de Deus por causa de quem prega, por causa da unção da igreja, do ministério, ou por causa da unção da palavra, ela recebe um pouquinho. Mas daqui a pouco ela logo se escandaliza. Ela perde tudo aquilo que ela recebeu. Ela se esquece da pregação, as aves do céu vêm e tomam dela, que são os demônios, tomam a palavra que foi semeada nela. Ou os espinhos crescem nela e sufocam também a palavra que foi pregada nela, e a pessoa vive mal. Toda hora ela fica bem um pouquinho na igreja, daqui a pouco ela está derrubada. Aí daqui a pouco ela não tem mais força mais para buscar Deus. Ela não tem mais. Por que ela não tem mais força? Porque ela nunca teve a plena revelação do poder de Deus, da palavra no coração dela. Ela nunca entendeu a grandeza do chamamento dela. Tem muita coisa, gente. Como eu falei da live passada de sabedoria, só a live de sabedoria dá para pregar umas 3 lives aqui de 1 hora cada uma. A palavra do conhecimento também é a mesma coisa. Então, gente, isso aqui é muito profundo, gente. Estuda o livro de Daniel. Que você vai ver ali o que era um homem que tinha a palavra de conhecimento. Agora você vai ver que ele comprou. Eu preguei isso no estudo na live passada, tá? Lá em Provérbios 23, eu acho, né? Compra a sabedoria, compra o entendimento e compra outras coisas também. Daniel comprou a palavra de sabedoria. Mas comprou o quê? Com dinheiro? Não. Ele ficou 3 anos só comendo legumes. Só comendo. Ele era um homem que gostava de carne, mas ele fez um sacrifício. Ele sacrificou 3 anos da vida dele, um jejum de 3 anos só comendo legumes. Só comendo legumes. E ali Deus deu para ele inteligência, divisões, sabedoria, revelação de coisa profunda. Deus deu tudo isso para ele. Aí é Daniel que fez aquela declaração, falando assim de Deus. Ele é quem revela o profundo e o escondido. Daniel entendeu isso. Deus é quem revela o profundo e o escondido, aquilo que está em oculto. Os tesouros que estão ocultos na Bíblia, que Deus só revela para quem tem a palavra do conhecimento. Para quem busca ele de todo o coração e não abre mão, para quem sacrifica pela palavra.
aquele que dedica tempo, ao invés de gastar. Por que o apóstolo Paulo orou pela igreja de Laodiceia, Colossenses e os Efésios? Por que Paulo orou para eles ter espírito de sabedoria e de revelação? Sabe por quê? Uma coisa, Paulo entendeu que eles receberam a fé. Então o apóstolo Paulo orou para que eles tivessem o espírito de sabedoria e de revelação, que é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, que eu li para você lá. Por que Paulo orou? Porque eles receberam a fé. Por que Paulo orou para eles receberem esses dois dons? Para que ele orou? Para que o povo não gastasse a fé deles. Existe uma diferença entre gastar e investir. Uma grande diferença. A pessoa que ela não tem espírito de sabedoria e de revelação, ela vai gastar toda a fé dela. Gastar a fé dela é ficar orando por um monte de coisa, orando por todo mundo. Aí daqui a pouco a pessoa está morta. A pessoa está acabada. Várias vezes eu já fui no monte com obreiros e chegava no monte e os obreiros queriam ficar orando pela igreja. Eu falei, meu irmão, vai eu buscar para você. Daqui a pouquinho, daqui a uma meia hora eu chamo vocês, aí 5 minutos aqui a gente ora pela igreja. Quer dizer, não adianta você ir no monte e ficar orando pela igreja, você tá só gastando, tá? Você só vai gastar toda a tua fé. Aí fica gastando tudo pela tua família, orando por todo mundo, daqui a pouco você tá na miséria, espiritualmente falando. Você tem que entender isso. Ó, com certeza você já viu na igreja pessoas que se desviaram, aí você fala assim, meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, aquela mulher sumiu, aquele homem sumiu. Ai, mas toda vez que eu vi aquela pessoa, ela não faltava em uma reunião. Nossa, era tão bonito. Eu olhava para aquela pessoa orando, ela chorava e chorava e chorava. Aí você vê que aquela pessoa se desvia. Só que, se você for ver o que aquela pessoa estava orando, aí no culto de domingo, no culto de busca do Espírito Santo, toda hora, ela não faltava a reunião da igreja, sempre estava chorando. Mas ela estava ali só gastando. Ela estava ali só chorando ali, culto domingo, para buscar o Espírito Santo. Ela estava, Senhor, liberta meu marido, ora meu filho, minha cunhada, que não sei o que, pai, quita as minhas dívidas, me ajuda, que não sei o que. A pessoa só está fazendo o que? Ela só está gastando. Ela está gastando toda a fé dela. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo que a igreja recebeu fé e amor, Paulo começou a orar, Senhor, dá espírito de sabedoria e de revelação, para que eles não gastem e fiquem na miséria espiritualmente, mas porque eles venham investir. Uma coisa é gastar, outra coisa é investir. Daniel, ele não gastou a fé dele, Daniel investiu, então ele recebeu muito mais. Tudo na vida que você quer ter mais, você tem que investir, você não pode gastar. A fé é a mesma coisa, é semelhante ao dinheiro. Você pega um dinheiro na mão, você só gasta, daqui a pouco você está na miséria, mas se você investir, você vai ter mais. Investir é estudar, é aplicar em você, é desenvolver coisas, você vai ter mais dinheiro ainda. A fé é a mesma coisa. Por que tem um monte de obreiro e pastor que morre na fé? Um monte que se acaba. Sabe por quê? Porque gasta tudo. Não tem sabedoria e não tem conhecimento. Não tem espírito, não tem dom de sabedoria, não tem dom da palavra de conhecimento. Ele sai gastando tudo. E Satanás, ele quer que você gaste tudo, tá? Aí várias vezes a pessoa tá na reunião e o diabo fica jogando dardo inflamado na gente. Aí você tá ali abrindo o coração para buscar Deus, ou em casa, ou na igreja, não importa. Aí de repente vem aquele pensamento, ó, ora pela tua mãe. Ora pelo teu filho. Aí vem aquele pensamento, ó, ora pelo fulano, ora pelo emprego, ora pela dívida. Aí a pessoa tá adorando, tá buscando a Deus e daqui a pouco ela começa, no meio da oração, Senhor, eu lembrei agora minha mãe, meu pai, o meu cachorro, o meu dinheiro, minha dívida. Sabe que aquela inspiração, ela foi maligna. Os demônios sabem que aquela pessoa estava investindo, adoração, investindo. Aí o diabo foi, jogou um dardo inflamado, uma flecha nela, aí a pessoa recebeu, não usou o escudo da fé. Ela recebeu aquele dardo, aí ela começou a orar por todo mundo. Quer dizer, o diabo viu que ela estava investindo, que ela ia receber mais, ela sai daquela reunião ou da oração na casa dela rica, mais forte. Aí o diabo joga um dardo, aí a pessoa que estava investindo, ela começou a fazer o quê? Ela começou a gastar. Aí começou a chorar por todo mundo, orar por todo mundo, pela vida de todo mundo. Aí daqui a pouco o que acontece com essa pessoa espiritualmente? Ela cai na miséria. Daqui a pouco ela tá mal. Daqui a pouco ela não tem mais força para nada, porque gastou tudo. Torrou toda a fé que ela tinha, em vez de investir. Investir é consagração. Em vez de você ficar usando a fé para arrumar emprego só, a Bíblia diz, Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? Se a gente buscasse o reino de Deus e a justiça do reino de verdade, a gente não ia precisar nem orar por vida financeira, nem orar por nada, ia ser tudo acrescentado pra gente, tudo acrescentado. Por isso que você pode ler todas as cartas aqui, você não vai ver os apóstolos orar para curar ninguém, para arrumar emprego, e para a família eles oram um pouco. Mas por quê? A oração deles era para desenvolvimento espiritual, porque um povo pleno espiritualmente, eles iam ter tudo. Eu me lembro daquela passagem lá que você deve ler na sua Bíblia, não lembro onde está não, mas tem uma passagem que Jesus estava ali com o povo, e chegou um homem para Jesus e falou assim, mestre, ordena meu irmão que reparta herança comigo. Olha isso.
O homem tava a oportunidade, Jesus Cristo encarnado estava com ele ali. E o que ele fez? Olhou para Jesus e falou, mestre, fala para o meu irmão repartir comigo herança. Jesus olhou para aquele homem e falou, quem me constituiu juiz ou partidor no meio de vocês? Aí o que Jesus falou depois? Aí Jesus falou assim, ó, tende cuidado de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que eles têm. Olha, igreja, isso aqui é tão forte, mas tão forte. Um homem, ele estava na presença de Jesus e o que ele fez? Pediu para Jesus mandar o irmão dele repartir com ele a herança. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Senhor, ora pro fulano me pagar, ora pro fulano não sei o quê. Só que Jesus falou para ele assim, ó, tende cuidado de toda e qualquer avareza. Olha isso. Aquele homem fez um pedido para Jesus, para que Jesus mandar o irmão dele repartir a herança com ele, que o irmão dele não queria repartir, e Jesus falou que aquele homem ele era um avarento. Porque ele estava na presença de Jesus, ele só sabia fazer pedido. Ou seja, aquele homem, em vez de ele investir o tempo que ele estava com Jesus ali, investir para ficar ouvindo, não, ele queria falar demais. Queria orar, pedir. Aí a gente fala, ah, meu Deus, aquela pessoa se desviou, mas ela orava tanto. Não, ela não orava tanto, ela só pedia. Uma coisa é fazer petição, outra coisa é fazer oração. Petição é gastar, oração é investimento. Você tem que entender pelo Espírito que tem vários tipos de oração. Então, gente, a coisa é muito séria, gente. Para de gastar. Não deixa os demônios ficar fazendo você gastar, não. Colocando um monte de preocupação em você, não. Aí a pessoa pensa que ela ora muito. Aí fica orando por todo mundo. É a mesma coisa quando saiu a pandemia. Um monte de gente eu via subir no monte orando pelo mundo inteiro. Quem disse que a gente tem que orar pelo mundo inteiro? Mostre isso pra mim na Bíblia. Isso não existe. Aí eu falo, ah, pastor, você não vai orar pelo mundo inteiro? É ruim, meu irmão. Uma vez que um problema atinge o mundo inteiro, não é para a igreja ficar orando, não. É para a igreja se guardar em Cristo e se alegrar, porque está atingindo o mundo inteiro. Quer dizer, é juízo com o mundo todo. Eu não tenho que estar orando. Isso aqui é muito profundo. Eu vou falar isso aqui com você mais para frente. Então, por que eu vou ficar gastando a minha fé orando pelo planeta todo? Isso daí não é de Deus. E o Espírito Santo não conduz a gente para isso, não. Eu não vou gastar minha fé orando por todo mundo, não. Eu vou me consagrar, foi o que eu fiz na pandemia. Eu vou me dedicar mais à oração, à palavra, oração é a palavra. E as pessoas que vierem no meu caminho, eu vou orar contra o Covid, vou orar contra o problema. E foi isso que eu fiz. Agora, o que adianta ficar subindo no monte? Deus, eu repreendo o Covid do mundo. Que oração mais sem entendimento. Nem Jesus Cristo ora pelo mundo todo. Você tem que ler lá no Evangelho de João. Jesus, o ministério de Jesus hoje, ele só ora pela igreja. Quem ora pelo mundo é a igreja. E nós temos que orar pelo mundo para que as pessoas se convertam. Não repreender uma miséria, uma pandemia que vem sobre o mundo, não. A gente precisa ter conhecimento, entendimento da palavra de Deus, gente. Por que eu vou gastar toda a minha fé sustentando o mundo inteiro? Como eu não vou conseguir, é impossível alguém fazer isso. Nem o homem mais rico financeiramente do planeta hoje, ele não consegue sustentar o mundo inteiro com o dinheiro dele. E assim a mesma coisa espiritualmente. Então isso aqui é muito sério, gente. Tem um monte de gente na miséria, espiritualmente falando. Tem um monte de gente hoje endemoniada e caída, mal. E orava muito, buscava toda hora na igreja, mas não entendia, não tinha espírito de sabedoria e de conhecimento. Ou seja, gastou toda a fé que tinha, torrou tudo. Aí ficou na miséria. Não descobriu a grandeza que Deus tinha com ela, não sabia de nada disso e perdeu tudo. Você tem que entender, gente, que quando uma pessoa é rica em Cristo, uma única palavra dela faz um monte de coisa. Agora, quando a pessoa ela não é rica em Cristo, ela tem que ficar dando um monte de palavras, batendo um monte ali, para poder resolver alguma coisa. E ali ela vai gastando toda a força que ela tem. Tá? Então isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui vai longe, tá? Vai longe. Então medita nisso, gente. Peça para o Espírito Santo a palavra de conhecimento. Só que leia o livro de Daniel, que você tem que comprar o dom. Todos os dons têm que ser comprados, tá? Só que não é comprado com dinheiro, é comprado com esforço, sacrifício, renúncia, é dar suas costas para poder apanhar por causa de Cristo, é suportar a provação, é suportar a humilhação, é dedicação no exame da palavra, na prática da palavra e na oração profunda. Tudo isso é investimento, você tem que investir a sua vida no reino, investir. Por isso que está escrito lá em Romanos 12, né? Apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A você? Não, a Deus, está lá em Romanos 12. Eu tenho que apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a mim. Agradável para Ele, quer dizer que para mim vai ser desagradável. Mas quando eu apresento o meu corpo em sacrifício e Deus se agrada, aí Ele envia para mim toda a virtude, poder e graça, tudo que Ele tem, tá? É exatamente assim, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Vamos orar aqui brevemente. Senhor, meu Deus, eu faço minhas, Pai, a oração do apóstolo Paulo.
Senhor, que o Senhor possa dar espírito de sabedoria e de revelação, de conhecimento a cada uma dessas pessoas, meu Pai. Eu oro também, meu Deus, por cada pessoa que está na igreja, meu Pai, na igreja do Senhor no mundo inteiro, Pai. Para que seja derramado sobre todos espírito de sabedoria e de conhecimento. Para que cada pessoa conheça, meu Pai, a grandeza da riqueza, conheça a grandeza do chamamento, da sua glória, do seu poder, como é a tua vontade, como está escrito. É o que eu te peço, agora eu ligo essa oração na terra, eu tenho certeza que é ligado no céu, em o nome de Jesus. E amém, gente, e graças a Deus, tá? Gente, Deus abençoe cada um de vocês aqui, tá? Deus abençoe Dona Naildes, Dona Glória, Deus abençoe Ana Paula, Obreira Ana Paula, Dona Cristina, Deus abençoe Jeane, seu Júlio, e se mais alguém não aparece o nome aqui pra mim, tá? Um abraço pra vocês, tá, gente? Daqui a pouco eu vou postar essa mensagem no YouTube, tá bom? Minha vontade, gente, era de continuar aqui até meia-noite, 1h, porque tem muita coisa ainda pra ser falada. Mas na próxima live a gente vai pro próximo dom, que se eu não me engano é o dom da fé, tá bom? Então Deus abençoe, hoje é segunda, eu acredito que na quarta-feira eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe, tá? Fiquem na paz e uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.